Olá, vamos retornar agora do nosso intervalo com as considerações finais. Espero que também todos tenham nesse tempo aí feito alguma reflexão que possam postar no final. Bem interessante a pergunta 402 e 403. Fazendo um resumo de ambas, que elas são muito interligadas, nós podemos considerar o seguinte, isso na minha interpretação. Sonhos podemos definir como o guardião dos segredos da vida espiritual. Muito interessante que ele pode ter conhecimento, revermos coisas do passado e algumas vezes previsão do futuro. Isso fica muito claro na parte final da resposta da 402, quando diz: de resto, vereis dentro em pouco se desenrolar outra espécie de sonho, tão velha quanto a que conheceis, mas vós a ignorais. Aqui a gente poderia fazer um paralelo na seguinte situação. Uma evolução espiritual. Quando nós tivermos essa evolução, nosso corpo vai descansar da mesma forma. Teremos uma visão do futuro, sem deixar que isso traga influência no nosso dia a dia. Imagine, sonhos elevados sem evolução espiritual fariam com que buscássemos o retorno ao mundo espiritual antes do programado. Ou seja, nosso corpo ia definhando, a gente ia ficando triste com a possibilidade da evolução espiritual e a gente está amarrado aqui ao corpo. O que ocasionaria isso? Uma falha na programação da nossa reencarnação. Ou seja, não cumpriríamos o programa que havíamos determinado antes de virmos para cá. Por outro lado, se sonhássemos somente com trevas, nos apagaríamos ainda mais a matéria, né? Ou seja, teríamos um horror ainda maior do desencarne. Não gostaríamos de desencarnar, não íamos querer voltar, íamos ficar apegados tremendamente à matéria. Podemos concluir que existe um filtro para que lembrássemos do que é importante e na hora certa. Se não tivéssemos esse filtro, já imaginou? Passaríamos o tempo acordado lembrando das 6 ou 8 horas de sonho. E aí as nossas 8 horas de trabalho, como é que fica? Como é que ficariam? Só recordando? Não faríamos nada. Ou seja, não teríamos a nossa evolução. Lembrando sempre que o espírito está ligado ao corpo pelo cordão ou fio de prata, como alguns queiram chamar. Que já era mencionado pelo rei Salomão na sua época. E sendo que no seu período ele era o homem mais sábio e o mais influente que existiu naquele período. E estamos falando de 1000 anos antes de Cristo. Tá bom? Então, qual que é a melhor situação para um bom sonho e que ele fique guardadinho? Leitura edificante e dormir tranquilo, sereno e uma boa oração. Tá? Esse foi o meu entendimento. Espero ter contribuído com o dos demais. E até a próxima semana. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos.